A entrevista de hoje é com uma mulher que eu admiro muito, a Helena Toneto. A Helena foi uma pioneira no Brasil quando o tema nem se falava, que é alimentação saudável. Ela criou a substância, na época, a substância Gastronomia Light, e hoje uma substância com uma gastronomia saudável e alta cozinha, né? A gente, ao mesmo tempo que se cuida para ter saúde, também tem muito sabor. Helena, um prazer te receber Para aqui. mim também, né? Nós somos muito amigas, eu gosto muito dos teus programas também. Eu acho que traz muita ideia e apoio às mulheres que estão lutando para ter um espaço, né? E para começar, gente, a Helena vai responder para nós o que é uma alimentação que garante uma vida longa. Então, alimentação e longevidade. Como juntar essas coisas? Pois então, tu acredita que uma vez eu assisti uma reportagem onde mostrava 2 macaquinhos. Um que tinha comido só comida de baixa caloria e outro que tinha comido o que quisesse. O que aconteceu? Um macaquinho que comeu baixas calorias, uma alimentação controlada, com equilíbrios de nutrientes, aí entra o equilíbrio de carboidrato, de proteína, de sais, minerais e gorduras, ele estava mais jovem. E isso foi comprovado através de uma pesquisa. Eu digo, é com isso que eu quero trabalhar. Já? Que ano era isso? Isso era 1986. Eu digo, mas é isso que eu quero fazer. Eu quero levar para as pessoas que eu via que estavam sofrendo por obesidade, que estavam sofrendo por excesso de alimentos inadequados, já naquela época. Hoje ainda a gente sabe que continua muito essa má alimentação, mas já tem diretrizes hoje, né? Uhum. Então, coisa que não tinha-se naquela ocasião. Tá, mas não podemos esquecer, ó, ela já vai dar qual é o caminho das pedras para a gente ficar assim, ó, jovem. E o que eu acho que a gente fez foi exatamente isso, foi achar uma fórmula onde tu reunia sabor, porque ninguém consegue passar adotar uma alimentação diferente e saudável se não tiver prazer ao comer. Esse era o ponto-chave. Inclusive, assim, ó, é a forma que tu consegue fazer que a pessoa se comprometa com aquela alimentação diferente. E ainda uma alimentação porcionada, quer dizer, tu tinha no tua embalagem exatamente o que tu poderia comer em cada refeição, em todos os momentos do teu dia, do café da manhã até a tua ceia da noite. Uhum. Então, esse foi o grande segredo que a gente... Esse foi assim, foi isso que te lançou para ser... para hoje a substância, vai fazer 40 anos o ano que vem, tu embasou tudo em qualidade de vida. Exatamente. E o principal, sempre com a consulta já de uma nutricionista, que era uma profissão recente, não tinha ainda. Acho que nós começamos em 86, ela só foi efetivamente oficializada como profissão, se eu não me engano, em 1976. Uhum. Né? Então, que é muito perto desses 86 que eu comecei a dizer, era muito recente. Uhum. Né? E o que a gente fez? Montou uma empresa que exatamente tinha uma equipe de nutricionista, já desde o início, com todos assim, os requisitos que a Anvisa exige para te poder efetivamente ter uma empresa que entregue um produto, e ainda com a grande diferencial, que não existia ainda, com todas as informações nutricionais estampadas na embalagem. Acredite. Isso era novidade na época. Não havia isso. Então, é uma coisa assim que me motivou muito, porque aí tu vai a fundo no que é o melhor, e talvez o melhor não estivesse sendo feito ainda. O mercado não estava exigindo isso ainda. A Anvisa não exigia isso ainda. Mas nós já queremos entrar com essa proposta diferente. Sim. E claro que as pessoas começaram a provar lasanha de baixas calorias, provar pastel de baixas calorias, folhados, sorvetes.
elas comiam de tudo. Era assim, ó, comida trivial, a comida mais sofisticada. A gente fazia assim dentro de uma linguagem francesa de alimentação. O que é essa linguagem francesa? Porque eu fui buscar o apoio de estudar e realmente saber cozinhar, porque eu comecei cozinhando, exatamente com a orientação de um chefe que era francês. Então, ele estava no Brasil e a gente fez uma série de programas com ele de treinamento, e depois eu fui também pesquisar fora do Brasil, em outras áreas, tanto na França, quanto nos Estados Unidos, quanto na Inglaterra, para a gente trazer o que tinha já, o que estava acontecendo lá, para a gente enriquecer os nossos produtos aqui. Né? Então, tu está me dizendo o seguinte, que a gente só emagrece quando não se priva. Exatamente, não tem aquela ideia de não comer, passar fome, isso não existe. Não tem ninguém que consiga efetivamente chegar naquele peso que ela gostaria de estar e para poder se sentir bem sem a alimentação adequada, balanceada e saborosa. Esse é um atributo que não dá para deixar de fora. Claro que não é só isso, né? A gente tem que entender aquilo que é bom para a gente mesma, né? Exato. E para ter continuidade, né? E ter variedade. A pessoa se entedia. Tu tem que estar sempre oferecendo coisas diferentes. E, além disso, nós, como empresa, temos a obrigação de não ficar só fixado na questão da alimentação. Tem muito mais que a pessoa tem que se cuidar em questão de autocuidado do que só alimentação. É certo que ela vai ter que fazer atividade física. Nós temos que orientar isso. A nossa empresa orienta, nós temos um manual onde ela recebe toda a orientação de como ela deve se conduzir ao longo dessa dieta, dessa semana que ela faz o seu programa, e não só com os alimentos, mas também com como ela vai complementar esse alimento, como ela vai se conduzir quando ela está numa situação que é fora da rotina dela, para se alimentar direito, e como que ela pode ainda acionar mais valor a esse trabalho se ela colocar uma atividade física, quer seja uma caminhada, uma ginástica, uma musculação, uma yoga, um pilates, quer dizer, aquilo que a pessoa gosta de fazer, atribua isso, né? E também a questão de cuidar do sono, né? Que é uma área assim, que hoje está mais do que estudada. Está muito difícil, né? E está difícil porque a gente tem muitas pressões ao longo do dia para poder relaxar. E, então, eu acho que a gente tem que ir, assim, dando esses pilares para a pessoa alcançar, dando apoio nesses pilares, para ela possa chegar nessa plenitude que ela deseja. Tudo que tu faz e que tu fez na substância, tu experimentou em ti mesma. Com certeza. Me conta como é que foi isso. Não, eu acho que foi um crescente, né? Porque, como eu te disse, começou pela alimentação, mas eu fui vendo, assim como tu hoje vê o teu papel como uma coisa muito mais abrangente, tu trabalha com a maternidade, tu trabalha com o compromisso das pessoas no seu trabalho, tu trabalha com as pessoas com a questão da saúde, tem uma longevidade também. Nós também fomos nos dando conta, como substância, que a gente teria que estar muito próximo dele e oferecer recursos para que eles possam evoluir na mente também e poder chegar numa mudança. Como na mente? Pensar o seguinte, tu tem a obrigação de cuidar do teu corpo. Só tu pode fazer isso. Ninguém pode fazer por ti. E tu tem que fazer boas escolhas. E a gente oferecia opções, oferecia palestras com médicos, com nutricionista. Nas lojas, no talk show que a gente fazia, nas informações que a gente dava através da TV também, entrevistas que a gente fazia com Tânia Carvalho, naquela época, com várias profissionais, revistas, né? Então, a gente ia com isso levando para essa clientela, esse nosso consumidor próximo, as informações que poderiam expandir a mente dessa mulher para que ela pudesse se ver como um todo e não só como uma parte. Né? Sim, ela não é só alimentação. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente fazia parcerias, inclusive, com academias. Tinha vantagens para que as pessoas... Mas isso era uma coisa novíssima no Brasil. A gente tinha esse entendimento, né? Que não é uma coisa só. Né? São vários pilares que levam
a pessoa alcançar seus objetivos, né? Tá, mas quando eu te perguntei que tu vivia isso, agora eu quero falar da pessoa física, do CPF. Tu experimentava em ti tanto atividade física como alimentação, Sempre. como a necessidade de ter uma mente tranquila, um sono. Fazia yoga, fazia pilates. Numa época que ninguém falava nisso. Não, se falava já, mas assim, era uma minoria, né? Hoje já está bem mais... massificado. Exato, está bem mais... Atinge muito mais pessoas, tem muito mais facilidade e acesso a isso, né? Até pelo Instagram, pelos cursos que dão sociais, online. Quer dizer, tem outras opções. Mas a gente, quando tu é antenado, quando tu gosta de coisas novas, quando tu te desafia para te poder olhar o mundo com um olhar assim, um pouco de criança também, porque a gente tem que ter aquele olhar de descoberta, né? Eu acho que isso é um segredo que acho que o empreendedor ele tem um pouco disso também, assim. Ele tem que gostar do desafio, mas ele também tem que gostar para abrir a mente o que tem de diferente que eu possa realmente completar esse meu processo e fazer uma coisa boa para outras pessoas. Né? Eu queria voltar para aquela pergunta em que eu acho que ela é muito importante, que eu acho que todas as mulheres, é isso muito que elas vão esperar dessa entrevista, que tu me falasse numa resposta o que as mulheres podem fazer hoje com esta vida atribulada, principalmente mulheres que têm filhos, trabalham fora, cuidam de casa, e o corpo da mulher é uma empresa, é um trabalho, é uma casa também que precisa ser todo o tempo cuidada. Não, eu vivenciei isso bem, né? Porque eu fiquei... fui separada, né? Me separei, fiquei com os 2 filhos e era responsável por eles. Né? Então, eu acho que, inclusive, o fato de tu ter os filhos, quando nasce, tu sente que tu tem muito mais a fazer na vida e no mundo do que... não é que seja só criar os teus filhos, mas ao que passar por teus filhos. Né, que é uma coisa muito mais profunda, vamos dizer. Então, pode ver que as mulheres que ganham nenê, em geral, são mulheres que vão à luta para poder se expandir como pessoa, como profissional, como mulher. Elas estão com muito mais disponibilidade para isso do que, talvez, as pessoas que não tenham filhos. Porque isso te dá um desafio, assim, eu sou responsável por essas crianças. Eu tenho que realmente... Eu sou um modelo para eles. Sim, tu tem que te cuidar e tu passa Exato, a te cuidar. Tu é um modelo para eles. O que eu vou passar para essas crianças? Como é que vão ser esses adultos? Né? Então, acho que isso está interligado. A maternidade está interligado com o desenvolvimento da tua carreira. Eu vejo assim, sabe? Não sei se é porque eu vivi assim. Como as mulheres hoje podem ter uma vida no dia a dia, como colocar esse pacote que tu sugere, que não é pacote, mas que é... Eu acho que é questão de fazer assim, uma agenda de vida. Assim, né? Isso é uma coisa muito importante. Tu tem que estar muito claro qual é as tuas prioridades, o que é importante para ti. Então, por exemplo, importante para mim era trabalhar, mas importante para mim é poder levar meus filhos na escola. Importante para mim era realmente poder estar presente em outras situações do trabalho, mas também era importante eu estar almoçando com meus filhos pequenos. Então, tu tem que conciliar essa, vamos dizer assim, atuação na vida empresarial com o que tu está querendo desenvolver para os teus filhos também. E isso é uma questão de tu realmente te organizar. É possível, eu tinha gente para me ajudar, entende? Então, eu pude naquela época, até em função do trabalho, e de fazer uma rotina onde eu tinha um ajudante que ficava em casa quando eu não estava em casa. Então, eu conseguia conciliar essas formas. Eu cheguei a uma época, ao absurdo, antes da substância, de fazer uma escolinha para mim poder oferecer para os meus filhos.
Tu criou uma escola para que tu pudesse ficar com eles. Eu e aí montei. era um negócio. Então, tu é uma mãe empreendedora que resolveu uma questão pessoal. Exato. Ainda. Muito Naquela bom. época eu fiz isso, né? E claro que não, a minha fantasia é que eles iam adorar ver lá eu trabalhando e as outras crianças também. Tinha 130 crianças. E aí o que aconteceu? 130? Os meus filhos começaram a morder os filhos, os outros. Tu traiu eles com 128 crianças? Exatamente. Isso é mal. Então, exatamente. Então, só para tu ter uma ideia assim, ó, do que era, o que é o empreendedorismo, né? E que estágios o empreendedorismo de uma mulher pode alcançar, né? Me conta isso, como é que foi então? Tu abriu essa escolinha e tu achou que eles iam amar, e Foi, aí eles, quando tu viu, eles estavam mordendo as outras. Que papo é esse? Nós tínhamos uma mãe só para nós, e agora nós temos toda essa Aí gente. o que eu tive que fazer? Respeitar aquela criança. Eu tive que olhar para eles assim, realmente não funciona. Era meu ideal, mas não funciona. Então eu fui levá-lo para outra escolinha, na época era Esquilinho que eu fui levar, para ele poder... Quanto tempo durou essa experiência de uma mãe que tudo controla? Não, mas eu fiquei 5 anos com essa escolinha. Eles ficaram 5 anos Não, mordendo. eles ficaram 2. Ficaram 2 e daí eu tive que fazer uma extradição. Acho melhor porque o negócio está indo bem, vamos botar esses guri para lá. Mas só para uma curiosidade isso, né? Porque realmente, muito assim, para tu ver como a gente como mãe, e era incrível, assim, ó, eu o primeiro filho, eu consegui ficar 1 ano parada e dar mamar e aquela coisa toda, mas eu já fazia um pós em educação, então eu tinha que levar ele para a universidade comigo, mas aí, no entanto, o segundo, um mês depois, fui obrigada a voltar para a escola, porque ele estava sem... a escola estava com uma situação que só eu poderia contornar. Então, eu tive que voltar. Então, aquela correria. Vai lá dar mamar, volta correndo para a escola. Sai da escola, vai correndo para dar mamar. Tu sofria muito com isso? Não, porque eu acho, né, Fátima, que é uma coisa que eu via minha mãe ganhar 10 filhos. Então, gente, já chegamos nesse 10. Vocês estão entendendo? Em partos normais. 10, com parto normal. Estão entendendo? Não se queixem vocês aí, tá? E aí, 10 Não, filhos. e aí o que acontece? Eu tinha uma inspiração, que era uma mãe só dedicada para a família, né? Uma mãe que cozinhava muito bem, fazia tudo que era possível para dar o melhor da alimentação, a alimentação super... Como é que eles chamam hoje? Uma alimentação, funcional? Não é uma funcional, eu diria, mas é aquela alimentação que não é pouca manipulação, é só pegar, por exemplo, o espinafre e fazer é pouco manipulada, Sim. Que é o correto hoje, né? Que é o que a substância faz, que é que tu pega um espinafre e tu vai fazer um creme de espinafre. E é isso aí, tu vai usar só temperos e mais nada. E tu vai só usar um azeite de oliva e mais nada. Então, assim, era uma alimentação muito pura. Né? E de verdade, como hoje falo, a alimentação de verdade já era na minha família, né? Então ali foi toda já uma escola que eu tive, assim, eu e as minhas irmãs, que éramos um total de 5 mulheres, que realmente já tivemos essa condução para a vida dessa forma, né? Então tu é qual filha? Eu sou a quinta. Tu é a quinta. Então a tua mãe ficou uns mais de 20 anos... Grávida. É isso, mais de 20 anos grávida. Gente... É uma loucura. 1 minuto de silêncio. E é uma pessoa que sempre... Então, o que eu te digo? Para mim, aquilo era uma coisa habitual, vamos dizer. Eu não tinha, assim, nenhum ranço com isso, assim, tipo assim, olha, tu engravida, tu vai ganhar filho, tu vai cuidar dos filhos, tu vai... Só que eu já, diferente da minha mãe, vim com a ideia muito mais empresarial, que era da história do meu pai, que ele era um empresário, de eu poder trabalhar. Tanto que eu comecei a trabalhar com 18 anos. O que tu fazia? Exatamente aqui na PUC. Eu me formei em psicologia e aí eu pedi para... abriram vagas no psicotécnico e eu pedi para ser uma das pessoas que participaria das vagas e consegui.
Psicotécnico. Que era para fazer a avaliação exatamente para habilitação, sabe? Tinha assim, um setor um setor que avalia a parte psicológica, né? Sim. E eu já trabalhava ali, com 18 anos já estava trabalhando. E como é que era essa mãe que cuidava dos 10 irmãos e também cozinhava? Era uma casa que devia ter um cheiro de comida. E ela também. E a cozinha era o centro. Exato, a cozinha é uma casa de 2 andares, né? Então ela tinha a cozinha muito boa e tinha um ajudante sempre, né? Porque é impossível uma mulher com 10 filhos, é uma creche, né? Tu querer que ela não tenha um ajudante, uma faxineira, uma pessoa que possa dar um suporte ali, né? Então, ela tinha essa estrutura, mas eu via nela, acho que é uma questão de educação, né, também que ela recebeu, assim, que a família estava em primeiro lugar. Naquela época, ela não questionou não ir trabalhar. E não é que não tivesse mulheres que já estariam também com vários filhos e trabalhando. Mas é uma questão já da educação que ela recebeu, que ela veio de Santo Ângelo, interior, São Luís Gonzaga, sabe? Então, é aquela história assim. E lá começa esse teu desejo de... essa identificação com a comida, elaborando os alimentos com certeza. E tal. O capricho, as tortas maravilhosas. Tanto que muitas tortas da minha mãe eu transformei em alimentação saudável. Eu fazia a versão, aquele pavê de chocolate que todo mundo gosta, que até hoje é uma coisa que ninguém abre mão dele, tem pouquíssimas calorias, mas é uma versão saudável, de baixas calorias, baixas gorduras, né? E que com produtos e insumos de qualidade, como cacau puro, etc., para tu realmente poder ter esse prazer de consumir um chocolatinho, um pavê gostoso, cremoso, como qualquer outra pessoa que está pouco preocupada com a alimentação come. Né? Perfeito. Mas teve um momento na Substância em que tu muda o rumo, né, do que tu estava fazendo, porque tu descobre um diagnóstico de que tu tinha doença celíaca, que tu tens, na verdade. Que ano foi isso? Deixa eu ver uma coisa, há 11 anos atrás. Então, eu tinha 60 anos quando eu descobri, né? Então, a minha história de vida como profissional e como empresária, ela sempre foi de ter desafios. Sempre enfrentar os desafios e ir atrás de alguma solução. Né? Sim. Então, não foi a primeira vez quando surgiu o diagnóstico de celíaco que realmente eu levei um choque, assim, digo, meu Deus, como é que eu vou fazer? Imagina, há 10 anos atrás, ou 11, não tinha, assim como hoje tu encontra, aquela parte no supermercado, Sim, com comidas sem glúten, pães sem glúten, não existia isso. Então, eu pensava, o que eu vou fazer? Como é que eu vou viajar? Porque eu gosto de viajar. Como é que eu vou viajar? Como que eu vou fazer? Eu vou ter que levar tudo numa mochilinha para poder consumir no avião, consumir onde eu vou chegar. Claro que tu ia para os Estados Unidos, já tinha, né? Alguma coisa, mas não era o comum. E, então, aquilo ali me fez pensar, porque o nosso cardápio sempre foi um cardápio de uma alimentação pura, uma alimentação de verdade. Não se usava... o leite era sem lactose, já. Né? Nós fazíamos os molhos que a gente chama molho roti para carne, que é feito com ossos, com carnes, com temperos, com vários outros ingredientes para poder fazer o caldo. A nossa sopa era feita com como é que chama? Um caldo que também é feito se era de frango, ia frango para fazer aquele caldo. Nós nunca comprávamos os caldinhos, aquelas coisas. Desde sempre foi assim, feito tudo dentro da empresa. E então já era uma alimentação muito limpa no todo. Só que chegou lá pelas tantas, nós começamos a se dar conta que tinha só 8 itens que eram com glúten na nossa fábrica. Porque a gente trabalhava, em vez de falar com farinha de trigo, a gente trabalhava com grão de bico, porque é mais rico. Em vez de trabalhar com a farinha do grão de bico. Com a farinha do grão de bico. Ou com o próprio grão de bico, tu pode fazer uma massa também. Como hoje o nosso pão de batata doce é feito com batata doce de verdade.
né? E claro que tu usa outras coisas para poder fazer o formato do pão. Mas o que acontece? A gente não tinha hábito de usar a farinha de trigo em nossas preparações. Desde o início? Desde o início. Olha, porque o que acontece? Eu já tinha o conhecimento que as sementes eram mais ricas, a ervilha natural era mais rica, não a enlatada, a natural. As amêndoas, frutas oleaginosas eram muito mais ricas. Então, se fazia farinhas esses próprios ingredientes. Então, já era uma coisa um pouco habitual. O que só não estava habitual eram nossos pratos de massa. Eram 6 ou 8 pratos que a gente acabou se dando conta. Vem cá, eu sou celíaco. Eu não posso ter contaminação cruzada, que é uma questão do celíaco, né? Ele não pode ir no lugar onde está uma padaria, se ele entra e quer comer um docinho lá que é sem glúten, tu não pode comer, porque ele realmente te afeta. E é uma doença autoimune, então tu tem que ter muito respeito e cuidado para tu evitar as inflamações que podem ser desencadeadas. Então, eu passei com isso, esses 8 itens de massa, passei a fazer só massas sem glúten. Aqui Aí ainda não era. Ainda não era? Não. Sim. Eu tenho 3 livros. Esses aí não foram escritos na época que esses produtos... Aí era um outro conceito. Era um conceito assim do tipo, tu pode comer massa... Baixa caloria. E de baixa caloria. Sim. Né? Então, agora não. Agora nossas massas são sem glúten. Claro que a gente teve alguma questão que ainda está para ser resolvida, que eram os nossos folhados. Nossos folhados tinham um sucesso, que eram as 2 coisas que tinha, eram massas e folhados. Por isso que tinha 8 itens. Que era um folhado de bacalhau, um folhado de frango, sabe? Folhado de camarão. Então, o que acontece? Daí é muito difícil hoje tu ter uma massa sem glúten que consiga folhar. Tu consegue dar um formato de pastel, mas tu não consegue folhar ela. Ah, é? É. Não tem como tu fazer a liga. A estrutura liga tu não consegue fazer. Então, isso tudo, a gente foi, algumas coisas sendo obrigada a abandonar. Então, os 3 livros que tu escreveste, tem algum que tenha receitas sem glúten? Não, mas eu acho que vai ter que ser uma ideia para me lançar, né? Gente, olha aqui foi LPM, né? É, a LPM, né? Que ela fez os 3 na ocasião. Tu conhece muitos livros que tenham receitas sem glúten? Não, hoje tem já. Hoje tem tudo, né? Tu encontra no Instagram, tu encontra no site, encontra... É verdade. Tem acessibilidade, sim. E tu sofreu muito com isso, assim? Olha, o primeiro ano eu sofri porque dá um certo pânico, assim. Que é o que te sentia? Assim, de tu chegar no local, o que eu vou comer? Será que eu vou chegar nos Estados Unidos, que eu fui visitar meu filho que estava estudando lá? Será que eu vou conseguir comer nos Estados Unidos? Né? Será que eu vou viajar no avião? Como é que vai ser? Então, e tu ia para as prateleiras aqui no Brasil, era muito pior que no exterior. Na Europa e Estados Unidos já tinha alguma coisa, já tinha alguma discriminação dentro das gôndolas do que seria uma alimentação natural. Aqui, mesmo quando tinha alguma coisa, era perdido no meio dos que não eram comida sem glúten. Então, tu entrava assim, te dava uma ansiedade. Mas com o tempo, agora inclusive com a nossa experiência que a gente tem no Zafari, né, que a gente foi construindo ao longo de 25 anos. Foi o supermercado Zafari aqui de Porto Alegre. Foi o primeiro supermercado no Brasil que teve a coragem de nos levar para lá. Nós fomos através da Dulce Zafari, que é uma das fundadoras da família. Né, uma mulher de visão, uma mulher que era nossa cliente, e ela efetivamente teve que me convencer a ir lá para o supermercado, porque eu não sabia trabalhar em varejo. Né? Eu sabia trabalhar no balcão com o cliente. Sim, nas né? lojas nas da lojas, substância. em todas as lojas que a gente tinha, a gente sabia trabalhar bem. Agora, o varejo, mas ao invés de me assustar, eu digo, tá bom, então vamos lá. Tem só um detalhe, tu vai ter que me ensinar. Eu não sei como é que faz isso. Aí ela te ensinou a negociar com os Zafari. Sim, aí a equipe que foi responsável por isso, ela foi paciência, diz,
foi ensinando como é que era tu trabalhar num supermercado, que tu tem que ter promotoria, que tu tem que ter um comercial, que tu tem que fazer promoções todo mês, que tu tem que fazer encartes, tu tem que fazer degustação. Sim, tu aprendeu quase que um novo ofício. Um entorno que permitiu expandir não só para o Zafre, como para outros supermercados. Uhum. Que época foi isso? Isso começou há 25 anos atrás já. Uhum. Já fazem 25 anos que a gente está... Se eu estou com 39, então já faz uns 25 anos. 39 de substância. Substância. Isso, vamos deixar claro. 39 anos de substância. Sim, tu vai fazer 40 o ano que vem. Exatamente. Uhum. Como é que era negociar? Tu diz assim, eles tiveram muita paciência comigo, mas tu é uma mulher que onde tu chega, tu ocupa o salão, né? Não, é que eu gosto de gente, tá? Então, não, assim, não é só isso. Gostar de gente é uma coisa. Eu gosto de... Mas tu é uma mulher bonita, tu é loura. Imagino tu chegando no Zafari ou em qualquer lugar, essa mulher, obviamente, ela ocupava um espaço que as pessoas... Isso facilitou a tua vida? Te prejudicou Eu acho que ter sim, sido acho que uma mulher facilitou. bonita? Acho que facilitou porque, como é que eu vou te dizer? A simpatia, eu também me considero uma pessoa que gosto de agradar a outra pessoa. Assim, mas a pessoa que faz comida, ela quer agradar as pessoas. Então, assim, eu sempre fui... Como é que tu tá? Tu tá bem? Sabe? É um cuidado com o outro. E esse respeito eu levei para o meu trabalho também. Isso é uma coisa que eu sempre utilizei em todas as minhas áreas de comunicação. Então, eu acho que eu ia para lá com sobremesinhas para eles. Eu levava eu ia com degustação para eles, entendeu? Mas tu é um artista, daí né? eles sentavam, Muito bom. adoravam, ficavam lá provando as coisas e tal. Mas, assim, eles tiveram orgulho. Eu sinto assim, para te ter uma ideia, essa semana passada eu tive a reunião com eles lá. Já são outros profissionais que a gente está atuando, vai mudando ao longo do tempo. Mas aí os antigos entravam na sala para me dar um abraço. Tu entende? Assim, é uma Helena, conquista. como é que tu tá? E abraçar. O que a gente fez, né? Juntos. Eu digo, pois é. A gente fez muita coisa e tu continua fazendo. Uhum. E tu continua crescendo lá com eles, né? Uhum. Mas cresce porque a gente trabalhou a 4 mãos. Porque a gente trabalhava, aprendia, melhorava. E aí, com isso, a gente foi crescendo e eles mesmos se espantaram que eu acho que o Zafre pensou em introduzir a alimentação saudável como uma inovação, né? Que eles são pioneiros em tudo, né? E realmente ele tem um porte de rede, de trabalho e perfeição no trabalho incrível, né? Tem uma história de experiência, né? E o que acontece? Eles sentiram que eles também conseguiram resultado com isso. Sim. Tu levou uma oportunidade para eles também. Eles me levaram também, né? Acho que foi uma troca ali, né? Uhum. Então, eu tenho muito orgulho dessa história e eles também. Né? Que bacana isso. E aí tu vai para o Brasil, vai para outras redes e tal. E quando é que isso muda? O que aconteceu? Muda que tu diz em sentido? Porque depois, hoje, tu ainda atende supermercados fora do Rio Grande do Sul? Sim, atendemos. Sim. Tá. E essa parte de varejo é muito volátil, tá? Porque as regras são bem rigorosas. Então, uma empresária tem que estar ali sempre perto, avaliando, porque as instituições mudam muito os seus objetivos e mudam muito também a parte de como é que é o espaço que ele vai dar para essa alimentação saudável, né? Apesar que hoje tem várias reportagens afirmando que um supermercado que não tem uma área bem definida, de área sem glúten, alimentação saudável, produtos sem açúcar, produtos, né, sem leite, que realmente ele está desatualizado, né? Acho que isso é uma coisa que oferecer o total. Isso foi conquistado, né? Então a gente já trabalhou no Pão de Açúcar, já trabalhou no Walmart, já trabalhou no Carrefour, no Angelone, então a gente já tem várias experiências aí, né? Olha só, tu é mãe de 2 homens, né? E tu falaste antes de como é que foi essa maternidade. Hoje um dos teus filhos é teu sócio. Sim. E como é que é trabalhar com filho? Olha, eu acho que... como é que eu vou te explicar? Assim, tem diferenças, né?
eles ficam adultos, eles têm modos de pensar diferentes, mas são coisas que não são adversas, são de contribuir, né? E quando quebra o pau, a gente vai para análise. Quando chega nesse nível, chama o Freud. Tu tem que dizer, não, vamos parar um pouquinho, né? Porque a gente ele também vai para análise? Claro. Então, assim... Mas tu não paga a análise dele? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele faz análise, mas individualmente. Eu também me analiso, mas individualmente. Mas, às vezes, tu precisa de uma pessoa para fazer um meio de campo ali, para te poder clarear Teve as algum coisas. momento que tu olhou e tu pensou assim... tu olhou ele mais como filho do que como sócio? O que tu pode contar sobre Quando isso? eu estou dentro da empresa, eu olho ele como sócio. Eu olho como... Ele te chama de Helena ou de Helena. mãe? Helena. E como filho, eu olho quando eu estou com ele, com os netos e tal. Ai, como tu é equilibrada, Helena. Não, mas eu te falei, eu me analiso há anos. Eu sou uma pessoa que eu não deixo passar. Eu me formei em psicologia, então não tem como, sabe? Tá, eu só devia ter feito curso. Eu já me analiso desde a época da psicologia. Quantos anos? Então, eu não tenho eu faço alguns períodos e paro, vamos dizer assim. Mas é que eu acho que o ser humano, ele passa por várias etapas e desafios na vida. E que a gente tem que sempre olhar se aquela etapa tu consegue passar sozinha ou se tu está um pouco atrapalhada e precisa de alguém para te ajudar a ter uma leitura melhor. Então, assim, eu não acho que psicólogo ou psiquiatra é para problema. Às vezes é para te desenvolver mais, para te poder te expressar mais, para te poder realmente fazer o teu papel no mundo ser preenchido com as tuas ideias, teus desejos, o que tu pode ser de melhor. Então, assim, eu acho que é por aí, sabe? E graças a Deus, meus filhos se tratam, meu marido se trata, a gente faz, assim, a minha nora se tratam. E se as crianças estão indo, os netos estão vindo tão bem, que eu acho capaz de não se tratarem, porque já vem com a cabeça que eu não vou te contar. Que coisa boa. Impressionante. A menina de 5 anos, a Manu, já dizia assim, vó, eu vou jogar xadrez, mas com as minhas regras. Então... Isso é uma nova mulher. É uma mulher que já vem pronta. Aos homens que se cuidem. Ai. Mas é muito interessante. Até porque os próprios pais, como trabalham a mente, eles também dão espaço para a criança se expressar. Né? Então, isso é uma coisa muito boa, né? Qual foi o prato que tu fez e que tu sentiu que tu estava quase que... A tua mãe já não estava contigo e tal, estou imaginando uma situação. E que tu estava aqui cozinhando e sentindo o cheiro, o sabor, e que tu sentiu que ela estava do teu lado e que ela te permitia a fazer algo teu, mas com uma releitura, mas que ela tenha criado. Tu teve um momento assim meio de epifania em que tu te encontrou com a tua mãe numa cozinha imaginária, ela junto, mas que tu fez um prato. Eu acho que aí que tá. Eu acho assim, sempre que tu pensa em alimentação saudável, tu pensa assim, eu vou ter que me privar de alguma coisa, né? E aí, o que eu fazia, muitas vezes, nessa parte... Claro que doces não é o forte da empresa. Os fortes são os salgados, são os programas de alimentação completos, são as detox, que são para desintoxicar. O spa em casa. O spa em casa, né? Então, a gente tem toda uma programação, lanches, né? Empadinhas, coxinhas, essas coisas. Os lanches, gente, tem uns bolinhos. Então, a gente consegue pensar em tudo, mas os doces são a minoria. Mas os doces eu faço com carinho, porque eu me lembro muito dela. Sempre. E tanto que a gente conseguiu fazer uma alteração numa receita dela, que é de um pavê crocante, né? Com caramelo, com uma série de coisas, que a gente conseguiu fazer um ajuste que ficou muito próximo ao sabor que eu me lembrava da infância. Mas tu que desenvolveu... Eu que desenvolvi, daí com a nossa equipe lá. Porque eu faço parte do desenvolvimento de produtos também lá. Sim, e tu vai para a cozinha, tu experimenta, bota o gorrinho e tal. Todos os dias tu vai me ver lá de avental, toquinha, e andando junto com as cozinheiras, com várias... A gente tem ilhas de trabalho,
Então, a gente Eu quero conhecer essa cozinha, quero maior te prazer. fotografar lá. Maior Nós prazer. duas de gorrinho fazendo um Maravilha, prato. maravilha. Vamos desenvolver um prato nosso? Vamos. Um prato Vai ser fala feminina e substância. Fala feminina e substância. E mais, duas taurinas. Aqui não tem degregueiro para dizer Gregório, né? Ninguém vai dizer não para nós. Olha só, acho que ainda nós estamos devendo para as nossas aqui seguidoras alimentação saudável e vida longa. Tu colocou que tinha... É um conjunto de coisas, né? Sim, eu queria só que tu ficasse nessa resposta. Assim. A resposta não é fácil, porque vai depender de cada um também, né? Mas, por exemplo, assim, ó, básico alimentação. Não é só o que tu vai comer de baixa caloria, não é isso. Quanto que tem de proteína esse alimento? Quanto tem de gordura esse alimento? Que gordura é essa que tu está comendo, né? Quanto que tem de fibra nessa alimentação? Porque a fibra, a gente tem o nosso corpo pede, então tem que ter um balanceamento. E os sais e minerais que fazem parte de uma informação nutricional, né? O carboidrato também, sem dúvida. Agora, como eu sempre digo, isso é básico e tu tem que realmente procurar te orientar para isso, e a substância facilita a vida dando pronto. Para quem não consegue em casa fazer sozinho. Mas tu pode também fazer sozinho. Tá? Agora, outra coisa é tu fazer atividade física. A longevidade está muito ligada à massa muscular. Não tem como tu fugir disso. Nem que tu faça em casa, faça na rua, se não quer ir para academia, faça com amigos. Isso é fundamental, né? A outra coisa, gente, é a suplementação. Infelizmente, a nossa alimentação, ela tem já algumas falhas na própria plantação, na produção do alimento lá, né? Então, no refinamento que eles fazem. Então, tu tem que fazer um acompanhamento com uma nutricionista especializada em funcional, para poder ver exatamente quais são. Ou tem médicos que são endócrinos também que fazem isso, que tu vai ter que ver qual é os teus exames que realmente tu está com menos indicadores. É cobre, é ferro, é vitamina D, vitamina A. Tu vai ter que fazer uma pesquisa para que isso possa ser realinhado na tua vida, né? E aí tem uma outra área, que é a área que eu acho assim, ó, que é a espiritual, emocional, que tu não pode deixar de lado, e tem que ter algum momento que tu possa se desconectar de tudo. Para mim, é a conexão com a natureza. Tá? Eu preciso, volta e meia, eu dou umas fugidas e vou lá para Garopaba. Põe o pé no chão, eu fico quieta. Eu fico 10 dias assim. Eu saio da casa, não é minha, a gente aluga. Desce ali a escadinha, está no mar. E tu só faz assim, tomar café olhando para a água. Tu caminha na praia, não faz outra coisa. Isso é uma coisa que te conecta, a natureza te conecta de novo com o teu ser, te conecta com a tua calma, sabe? É uma coisa muito importante isso. Então, tu desenvolveu para ti um programa para todas as mulheres, mas um programa que tu experimentou para ter uma vida longa. Até que idade tu acha que tu vai? Sabe que eu vou te dizer, eu vivo muito o hoje. Tá? Como é que a gente faz isso? Eu tenho alegria de viver. Então, eu vivo agora. E claro que eu tenho um projeto de futuro, mas eu não fico calculando quando que vai ser. Eu acho que... Eu tinha 50 anos, eu disse para o meu analista, confesso que vivi. Porque eu já tinha aprontado, sabe? Já tinha aprontado todas. Em todas as áreas, assim, ó, sabe? Já tinha me exposto, já tinha experimentado, já tinha vivenciado coisas diversas. Então, eu acho que mais importante é viver o hoje. Claro, com... O que te angustia? Eu acho que eu não gostaria de assim, viver uma vida e chegar a estar doente e se estender essa vida, sabe? Eu acho que a gente tinha que ter direito a escolher isso. E a gente viver bem, quando não viver bem, tchau. Né?
Não, é o que todo mundo quer, né? Porque, claro que com 71 anos, tu já começa a ter uma maior proximidade com a finitude. Mas até isso, a gente tem muitas coisas a aprender também. Né? Que coisas que tu aprendeste com isso? O curtir o hoje. Ou aproveitar o hoje. E incrível que pareça, todas essas rotinas que eu te dou assim, de cuidados é que também me mantém num eixo. E, atualmente, o que me mantém ainda mais no eixo são meus netos. Né? Que eu tenho meus horários com eles. Quantos netos tu tens? Três netos. Eu tenho meus horários com eles e aquilo ali... O que tu já aprendeu com eles? Bah, meu Deus do céu. É uma ciência, né? Eles apreciam o mundo. Ela chega, vou buscar na escola, ela pega um punhado de terra com pedrinha e diz assim para mim, vó, olha um presente para ti. Como é que eu não vou me emocionar? Entende? Aí tu vê que é uma coisa que a criança aproveita tudo que ela percebe ao entorno, ela está descobrindo, ela está... E a gente não pode perder isso, né? Eu acho que isso é uma coisa que a tendência é o adulto ir perdendo isso. E um neto faz te resgatar essas coisas também, sabe? Uma coisa que eu acho que é bem importante, ao longo de toda a minha carreira, quer seja ela a psicóloga, quer seja ela como empreendedora de alimentação saudável, eu sempre busquei ajuda de profissionais de muita qualidade. Isso faz... Porque assim, eu tenho que admitir que eu não sou administradora, eu tenho que admitir que eu não sou formada em marketing, eu tenho que admitir que eu não sou uma pessoa... que eu não sou nutricionista. Então, assim, eu não sou engenheiro de alimentos, que são tudo profissionais que a gente tem que ter numa indústria de alimentação para tu realmente poder garantir aquilo que tu está dizendo, que está entregando. Porque é um compromisso muito sério e os nossos funcionários, eles são treinados para entender essa dinâmica. A responsabilidade deles é corresponsabilidade. Né? Então, a gente faz um trabalho muito de relações humanas lá dentro. Né? Então, assim, eu tenho várias pessoas que eu gostaria de homenagear. Eu tenho uma especial que é a Augusta Medeiros. Que eu não conheço. Quem é ela? Amo ela. O que ela faz contigo? Dá próximo passo. Ela me conhece da substância, me ajudou a formar o nome da substância desde que a gente começou o projeto em 1986 até hoje. Olha só, eu estou brincando aqui porque a Augusta Medeiros também é nossa parceira na Fala Feminina e ela está aqui nos assistindo, tá? Aliás, acho que eu vou chamar a Augusta Chama aqui. Vem cá, Augusta. Augusta é parceira. Mas olha só. Com a Helena, que ela é mais antiga nessa relação. Viu? Eu sou ciumenta, eu não vou aguentar. Eu vou. Então, essa é a Augusta. Não, pronto, olha, pronto. Eu diria que é uma mulher de ouro. É verdade. Ela está saindo de cena porque ela ama os bastidores. E a gente precisa disso, sabe? A gente precisa. Então, tem que ter essa capacidade de perceber o que tu é bom e o que tu precisa para teu negócio andar legal. Então, tu não pode querer achar que vai fazer tudo que tu não consegue. O que tu ainda quer fazer na vida? Não sei, vou descobrir ainda. Daí depois a gente faz um outro episódio aqui. O que eu descobri para fazer na segunda metade da minha vida. Não, porque tu é um exemplo, né, de mulher que descobriu coisas novas de fazer na vida, né? Mas eu amo a minha área. Assim, essa área de alimentação... Nós amamos a área de serviço. É uma área assim, que a gente vê que oferece uma coisa legal para as pessoas, que a gente oferece, inclusive, saúde, porque eu tenho clientes que vão lá com o colesterol lá em cima, fazem um mês e o colesterol baixa. Olha que maravilha. Então, porque a gente usa só óleo de oliva ainda pouco. Então, usa sal, mas pouco. Usa temperos, bastante. Temperos naturais. Para dar sabor. Então, assim, isso é uma coisa, triglicerídeos, problemas. Então, próprios diabéticos também. A gente faz isso porque vê o resultado. Eles trazem o exame para a gente. Eles mostram antes e mostram depois. Então, isso é uma coisa muito bacana. Mas isso é na loja que é feito?
Quando a gente estava com a loja, era frequente. Senão, agora a gente faz por WhatsApp, porque a gente tem o Instagram, mas também tem o WhatsApp, que é uma venda que é de conversa, é próxima, Sim, proximidade, de troca de informação. Né? Então, tem uns que são bem agradecidos. Onde é que as nossas seguidoras podem encontrar Então, a gente, substância? aqui em Porto Alegre, nós estamos em toda a rede Zafari. Não tem a linha inteira, porque a linha inteira é mais de 60 pratos, mas o Zafari tem bastante, tem acho que uns 30 e poucos pratos. E então ali a pessoa consegue se orientar tranquilo para todos os momentos do dia. E também tem o nosso WhatsApp e site com a substância.com.br. Então também pode comprar por aí também. Então, no Brasil, pelo site e pelo WhatsApp. Tá. E qual é o número do WhatsApp? De cabeça agora eu não sei. Mas a gente depois escreve aqui embaixo. Vocês podem ligar para cá para entrar em contato com esse número aqui. Tá legal. Muito obrigada. Eu que agradeço. Imagina, olha só, nós voltaremos com um produto Fala Feminina by Substância, não, depois o by a gente resolve. Mas nós não daremos bye aqui, porque nós voltaremos para mostrar o que a gente desenvolveu, uma linha da Fala Feminina lá na Substância para ser vendida para todo o Brasil. A gente está lançando isso, madeira, e o universo vai construir isso. Vai conspirar. Vai conspirar a nosso favor. Muito obrigada, Beijo, querida. Obrigada. Valeu.